E aí, gente? Vamos falar então de Grêmio 0, Mirassol 1. Vocês se deram conta que é o terceiro jogo seguido do Grêmio em casa sem vitória? O Grêmio está 3 jogos sem vencer na Arena. Mas nesse jogo aí, eu sei que vai te incomodar, tá? Mas o que eu vou te dizer agora é real. Nesse jogo aí, deu a lógica. A lógica em Grêmio e Mirassol era uma vitória do Mirassol. E não sou eu que digo isso, gente. É a tabela do campeonato. Mas ainda assim, com essa lógica, eu te convido, comenta aqui embaixo de quem é a culpa, quem é o responsável pela derrota do Grêmio para o Mirassol num sábado, 4 da tarde, com mais de 40 mil pessoas na arena, no jogo da reestreia do Arthur. Comenta aqui embaixo, agora, já. Porque o Grêmio contra o Mirassol, depois de 12 dias sem jogos, por conta da data FIFA, o Grêmio contra o Mirassol não apresentou nada de novo. Aliás, eu vou ser justo, tem uma coisa nova. Noriega, Arthur e Cuejar. Esses 3 caras melhoraram a saída de bola do Grêmio. Eles melhoraram a maneira como a defesa se comporta. Só que o problema é que eles estão adiando o problema. Né? Eles estão adiando, eles estão empurrando o problema uns metros para frente, quando o Grêmio precisa criar, quando o Grêmio precisa propor o jogo. Eu vou voltar nesse ponto aqui. O Grêmio teve 10, 12 dias, e o que ele apresentou de novo, ou de bom, contra o Mirassol, foi Noriega, Arthur e Cuejar. Na escalação, o Mano colocou o Dodi pela direita e o Cristaldo de volta no time. Na frente, Alisson e Bright White. E o Grêmio fez um primeiro tempo de mediano para fraco e um segundo tempo ruim, pior ainda. Tá? Vamos incluir o Volpe. Vamos incluir o Volpe na lista aí de quem foi bem. Porque o Volpe fez no mínimo 2 defesas que salvaram o Grêmio, né, de algo pior. Mas o Noriega, a meu ver, foi o melhor do Grêmio. Então, se a saída de bola melhorou, o que faltou para o Grêmio? Faltou o Grêmio conseguir atacar. O Grêmio contra o Mirassol se repetiu. O Grêmio contra o Mirassol repetiu o que fez contra o Ceará, contra o CSA na Copa do Brasil, contra o Fortaleza, contra, sei lá, gente, peguem em qualquer jogo. O Grêmio tem muita dificuldade de criar. E aí entra o ponto de que o trabalho do Mano tem que ser criticado. É verdade que o elenco do Grêmio tem limitações, a gente já falou isso aqui várias vezes. É verdade que os caras que o Grêmio contratou acabaram de chegar, mas o Grêmio teve 30 dias durante o Mundial de Clubes e agora mais 10, 12 com a parada da data FIFA. E o Grêmio não consegue ter algum repertório. O que se diz aqui, o que se pede aqui, não é que o Grêmio vença o Mirassol por 2, 3 a 0, que não sofra, mas que o Grêmio consiga ter mais do que uma chance clara no jogo. Foi isso que o Grêmio teve contra o Mirassol, uma chance clara. Deu mais de 10 chutes, mas teve uma chance clara no primeiro tempo. Que o Mano disse, perdemos o gol sem goleiro numa jogada pela esquerda, né, do Marlon e tal. Ok, mas é só isso que o Grêmio vai conseguir apresentar contra o Mirassol em casa? Ainda que o Mirassol seja, nesse momento, um dos melhores do campeonato, é 4º, 5º colocado. É só isso que o Grêmio vai conseguir apresentar em casa? O Mano, na entrevista, disse que a semana foi acidentada porque ele perdeu o Marcos Rocha e o Carlos Vinícius, lesionados. É verdade. É verdade que o Marcos Rocha daria profundidade? Provavelmente. Que o Carlos Vinícius poderia ajudar com um pivô e tal, que o Bright White não faz? É. Mas eu não posso imaginar que esses 2 desfalques justifiquem essa falta de produtividade, de contundência do Grêmio. O Marcos Rocha acabou de chegar, o Carlos Vinícius fez 2 jogos pelo Grêmio. São esses os caras que vão mudar o jogo? Além do Noriega, além do Arthur, do Cuejar e do Volpe, tem alguém que tu queira destacar aqui? Porque no time titular não me parece que ninguém tenha feito nada para estar nessa lista. E aí quando começa a fazer trocas, a coisa fica pior, porque o banco do Grêmio, assim, não tem, né? Não tem. Não sai. Aliás, sobre trocas, a gente precisa falar sobre isso. O Grêmio não perdeu para o Mirassol por causa disso, mas o Grêmio não pode errar uma substituição.
O Grêmio errou uma substituição. O Grêmio preencheu errado o papelzinho. Preencheu errado o papelzinho que diz qual jogador vai entrar e vai sair. Não pode. Eu tô rindo aqui porque é uma cena patética. Não pode. De novo, o Grêmio não perdeu pro Mirassol por causa disso, mas isso não pode acontecer. Em 2025, gente. Deixa o like aí se tu concorda comigo. Pô, né? Vocês se ligaram que faz 3 jogos que o Grêmio não ganha em casa? A última vitória foi contra o Fortaleza, né? 29 de julho. Depois o Grêmio perdeu pro Sport, e acho que essa derrota ela vai ser insuperável, porque o Sport era o lanterna no campeonato, não tinha vencido ninguém. Aí depois de perder pro Sport, o Grêmio empata com o Ceará, 0-0, e agora empata, agora perde pro Mirassol. Mas eu repito, perder pro Mirassol, nesse momento é a lógica, sabe por quê? Porque o Mirassol é um dos melhores do campeonato. 4º, 5º colocado, um dos times que menos perdeu no Brasileirão. E o Grêmio em casa tem 3 derrotas. Tá, entre os piores mandantes da competição. É o 5º, 6º pior mandante. Campanha do Grêmio como mandante no Brasileirão. 11 jogos. Tá? 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Desses 11 jogos como mandante, 8 deles são com o Mano Menezes. E nesses 8 jogos com o Mano, o Grêmio tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Em casa, né? A única derrota do Grêmio na Arena, nesse campeonato brasileiro que não está na conta do Mano, é aquele 2-0 para o Flamengo, o técnico ainda era o Quinteiros. É óbvio que o Mirassol tem muito menos pressão, que está como franco atirador, mas ele faz uma campanha muito melhor do que a do Grêmio. Ele é um time melhor treinado do que o Grêmio. É um time que tem uma ideia de jogo. É um time que... Os nomes, tecnicamente, eles não são melhores. Eu não posso dizer que... Arthur, Noriega, Cuejar, Bright White são inferiores aos jogadores do Mirassol. Mas o Mirassol é melhor treinado. Tem uma ideia clara. E faz o melhor campeonato do que o Grêmio. Isso é uma outra questão. O Mirassol, gastando muito menos do que o Grêmio, faz uma campanha muito melhor. Isso é uma outra questão. A questão principal, depois de Grêmio e Mirassol, é que o Grêmio se repete. E esse jogo, assim como aquele contra o Cruzeiro, depois do Mundial, ele cala fundo, porque ele vem depois de uma parada. Então não tem cansaço, não tem desgaste, tem tempo para treinar, para pensar uma alternativa, e inclusive com novidades, como o Noriega e como o Arthur. Poderiam ser mais com o Marcos Rocha e com o Carlos Vinícius? Poderiam. Mas, de novo, eu, particularmente, não posso apontar que a ausência do Marcos Rocha e do Carlos Vinícius foram decisivas para o Grêmio perder para o Mirassol em casa. Bom, a gente está se encaminhando para o fim de setembro, está entrando na segunda quinzena de setembro, né? Então a gente já está no fim de setembro. No fim de setembro de 2025, a esperança do Grêmio de dar uma guinada é que os reforços possam transformar esse time, especialmente o Arthur e o William. O William que nem estreou. E o Marcos Rocha, que estreou há pouco e teve um problema muscular. E o Carlos Vinícius, que até agora a gente viu que ele é combativo, que ele consegue fazer pivô e tal. Aliás, no ataque o Grêmio vai passar a ter um problema porque o Bright White teve uma lesão no tendão de Aquiles, vai passar por uma cirurgia, não joga mais no ano. E o Bright White, com o Mano Menezes, não estava funcionando, né? Bom, não há nos bastidores nenhum indicativo de mudança, vem aí o Grenal, dia 21 de setembro no Beira-Rio, não há nenhum indicativo de mudança, de saída do Mano Menezes, ele segue no comando do Grêmio. A campanha do Grêmio em casa, ela é ruim, e o Grêmio precisa melhorar a campanha em casa. E eu digo que precisa melhorar a campanha em casa porque, já disse aqui, né, fora de casa, esse time do Grêmio dificilmente vai conseguir alguma coisa. Tem um X da questão aí, um paradoxo, né? Que talvez fora de casa o Grêmio consiga pontuar porque ele não precisa propor o jogo. Porque quando o Grêmio precisa propor o jogo, não vai, né? É igual usar um barbante como flecha, não vai. Então, talvez fora de casa o time consiga resultados, mas desempenho não vai vir. Né? Aliás, é isso que o Grêmio precisa, resultado. Que desempenho a gente já viu que não vai conseguir. Teve 2 paradas e não melhorou. Estão chegando reforços e não melhorou. E aí?
trabalho do Mano Menezes, nesse momento, ele tem que ser criticado, ele tem que ser cobrado. Mas eu lembro para vocês que o Grêmio perdeu por Lanterna em casa e o Mano foi mantido pela diretoria. Né? Então, eu não imagino uma saída do Mano Menezes nesse momento. Bom, se perder o Grenal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei. Sinceramente, não sei. O que eu sei hoje é que perder para o Mirassol, pelo que diz o campeonato, não é um absurdo. E que o Grêmio, depois de 12 dias, apresentou muito pouco, quase nada. Na verdade, não apresentou nada. Né? Bom, era isso. Te convido nessa segunda-feira, de manhã bem cedo, pelo horário de Brasília, tem live aqui no canal. Então, vem comigo, daqui a pouquinho já entra o link aí para ficar esperando pela live. E informações, bastidores e resenha, tá bom? A gente se vê, pessoal. Até mais. Tchau, gente.